Olá, amiguinhos. Hoje é a nossa segunda aula de eletroquímica, não é? A primeira aula nós estudamos as pilhas. E só para lembrá-los, né, eletroquímica era aquela parte da química que estuda essa relação entre energia química e energia elétrica. Então a pilha ela é aquela energia química se convertendo em energia elétrica, um processo espontâneo. Se você pensar na eletrólise, ela é o oposto da pilha, não é? Então vamos dar uma olhadinha no quadro. Então você tem aí energia elétrica se convertendo em energia química. Então vai existir um sistema, esse sistema vai passar a corrente elétrica por ele, vai se provocar uma reação química não espontânea. Então a eletrólise, passagem de corrente por um sistema provocando uma reação química não espontânea. Bom, na natureza nós encontramos o sal, o NaCl, o cloreto de sódio. Nessa estrutura NaCl, a ligação que une o Na ao Cl, lembra que era uma ligação iônica, onde nós tínhamos o cátion Na+, e o ânion Cl-. Então aquele mais indicava que o sódio tinha doado um elétron, e o cloro tinha recebido. Isso é o que você encontra na natureza, quer dizer, a maneira natural desses elementos se encontrarem. O sódio perdendo o elétron e o cloro ganhando, metal doando, não metal recebendo. Agora, se eu quisesse fazer o processo inverso, não é? Provocar no sódio, então ele estava doando elétrons para o cloro. Agora eu quero que ele receba elétrons. E o contrário, o cloro recebe, eu quero que ele dê elétrons. Isso é uma coisa não espontânea, não vai acontecer naturalmente, não é? Se você gosta de dar elétrons, você não vai querer receber. Então, o que a gente tem que fazer para que isso aconteça? Forçar essa situação através da passagem de corrente. Então nós vamos ver agora o seguinte, não é? Se eu quisesse forçar, normalmente o sódio faz o quê? Doa, eu quero que ele receba. O cloro recebe, eu quero que ele doe. Como é que seriam essas equações? Vamos olhar o quadro. Processos não espontâneos, onde eu iria provocar a descarga desses íons. Então o sódio, na natureza, eu encontro ele Na+. Eu ia forçar ele a receber um elétron e a voltar a ser o sódio zero. Então, olha, processo não espontâneo. O Cl-, ele gosta de receber, tanto que ele está negativo. Eu iria forçar ele a doar 2 elétrons e a formar o gás cloro. Então, processos não espontâneos, onde aconteceria uma descarga desses íons. Bom, então a eletrólise é justamente isso. Nós vamos tentar pegar um sistema, passar a corrente elétrica por esse sistema e provocar essas descargas que nós vimos como exemplo, não é? Então, para você lembrar bem, o que é eletrólise, o que nós vamos fazer durante a eletrólise? Dá uma olhadinha no quadro. Então, quero fazer uma eletrólise. Alguém pediu para você no vestibular, vamos fazer eletrólise de tal coisa. Você lembra, eletrólise é um processo não espontâneo, onde a passagem de corrente elétrica provoca a descarga de íons. Esse é o seu objetivo. Falou em eletrólise, você pensa nisso aí. Bom, tem que passar a corrente, provocar a descarga de íons. Agora, o importante então é que esse sistema que vai estar sujeito à eletrólise, ele tem que passar, tem que ser condutor de corrente elétrica. Então o sistema, para conduzir a corrente elétrica, eu preciso ter íons nesse sistema. Da onde podem vir esses íons, não é? Então vamos dar uma olhadinha lá. Então, para que haja eletrólise, o sistema conduzindo a corrente elétrica precisa ter íons livres. Eu posso obter esses íons livres pela fusão de substâncias iônicas, pela dissociação ou ionização de substâncias em meio aquoso. Então, eu preciso de íons pela fusão ou pela dissociação ou ionização. Eu preciso de íons para que o sistema conduza a corrente elétrica, não é? Sem esses íons livres no sistema, não vai haver eletrólise. Então, coisa primordial. Que tipos de eletrólise existem, não é? A gente vai aprender os dois hoje, então dá uma olhadinha. Eu tenho eletrólise ígnea, que é uma eletrólise em ausência de água. Então, se alguém no exercício, faça eletrólise ígnea, você sabe que não vai existir água. E tem eletrólise em meio aquoso, nós vamos fazer os dois exemplos, você vê que a água pode interferir durante a eletrólise. Bom, então nós vamos começar pela eletrólise ígnea, que é a eletrólise mais simples. Tenha sempre na sua mente o seguinte, vou fazer eletrólise, vou passar a corrente elétrica, provocar a descarga de íons, lembre sempre disso. Então vamos ver como é que a gente monta uma aparelhagem para se fazer uma eletrólise ígnea. Dê uma olhadinha. Bom, eu preciso de corrente elétrica, então eu vou ter uma fonte de corrente contínua, não é? Pode ser uma pilha, uma bateria, então eu preciso dessa fonte. Os fiozinhos conectados nos eletrodos, que são essas barrinhas aí. Então eu tenho aí o ânodo e o cátodo. Então o ânodo de carga positiva e o cátodo de carga negativa. Como é uma eletrólise ígnea, é uma eletrólise sem água. Então, normalmente você pega um material e vai fundir esse material. Então, tem um potinho aí, se você ver, tem uns aquecedores, não é? Para que haja a fusão do material. Então, dentro dessa cuba vai existir um material, ele vai passar pela fusão e a corrente elétrica, então, vai atravessar o sistema e provocar a reação de descarga dos íons que estão no sistema. Nós vamos fazer o exemplo na eletrólise do NaCl, do cloreto de sódio, então, eletrólise ígnea.
Então, vou pegar o cloreto de sódio, que é um sólido, para que esses íons que estão presos no cristal se soltem, eu preciso fundir o material. Essa eletrólise ígnea nós vamos fazer do cloreto de sódio. Então, nós vamos obter sódio e cloro. Também na indústria, o alumínio é obtido através de eletrólise ígnea. O alumínio é um elemento superabundante, não é? Por que ele custa tão caro? Porque essa obtenção ela é cara, não é? Então, eu obtenho o alumínio a partir da bauxita por uma eletrólise ígnea. Mas o nosso exemplo, então, é do cloreto de sódio. Vamos imaginar, então, as reações que acontecem no processo. Dê uma olhadinha no quadro e observe as reações. Então, a primeira coisa, nós temos o NaCl sólido, ele não ia conduzir a corrente elétrica dessa forma. Então, você funde o material, teremos o NaCl líquido. Ele líquido, ele perde aquela estrutura cristalina. Então, os íons Na+, e Cl- ficariam soltos, né, naquela cuba que nós vimos ali. Bom, se você ligar o gerador, vai começar a passar a corrente e vai provocar as reações não espontâneas de descarga dos íons. Então, a ideia é bom que você guarde isso aqui, olha. Cátion migra para o cátodo e ânion migra para o ânodo. Dá para meio que guardar, né? Associa. Então, o cátion vai para o cátodo e no cátodo ele recebe elétrons. Então, ele é forçado a receber 2 elétrons e vai formar sódio zero, sódio sólido. No ânodo, então, o Cl- migra para o ânodo, dando elétrons, né? Perdendo, oxidando, perdendo 2 elétrons e formando o gás cloro. Então, se lembra, tem naquela cuba, esses íons estavam soltos, nadando, Na+, e Cl-. Cátion migrou para o cátodo, ânion migrou para o ânodo. Bom, então nós vamos fazer agora a soma das equações para se obter a equação global da eletrólise. Então, na primeira situação, nós tínhamos o NaCl fundido, então ele liberou seus íons. Então, aqueles íons, o Na+, e Cl-, estavam na cuba. Então, o que aconteceu? O cátion migrou para o cátodo, onde catou os elétrons, e houve então uma reação, ele se transformou em sódio. O ânion migrou para o ânodo, se transformou em cloro, gás cloro. Então eu vou somar essas 3 reações, o que eu tinha, e as reações que aconteceram no cátodo e no ânodo, para obter a equação global. Então você vê que somando as 3, eu posso cancelar o Na+, posso cancelar o Cl-, os elétrons também, né? Ninguém cria elétrons, os elétrons doados sempre têm que ser iguais aos elétrons recebidos. Então, totalizando, somando as 3 equações, eu vou ter a equação global. Então seria 2 de NaCl, que é o que eu tinha no início, passei a corrente elétrica, formei Na, sódio sólido, e o gás cloro. Bom, então nós vimos o exemplo da eletrólise ígnea, uma eletrólise sem água. Íons, passa a corrente, descarrega, soma as equações, tem a equação global. Agora, o próximo exemplo é a eletrólise em meio aquoso, não é? Ela é um pouquinho mais sofisticada, então fiquem bem atentos para não perder nenhum detalhe, não é? Então, uma eletrólise com água. A água interfere e nós vamos ver como. Vamos imaginar, então, como é que se monta uma cuba. O que eu preciso para montar a eletrólise em meio aquoso? Então, o sistema é bem parecido. Eu preciso do gerador, não é? Preciso de uma cuba eletrolítica, eu não preciso dos aquecedores, não é? Uma cuba tradicional, comum. Coloco, então, o Na e a NaCl, água vai ser o nosso exemplo. Então, cloreto de sódio agora com água. Na hora que eu coloco isso na cuba, daqui a pouquinho nós vamos ver que íons que estão presentes nessa cuba. Então, o cátodo, o ânodo, tudo conectado. Quando você ligar a corrente, então, vai começar a provocar a eletrólise, que é a descarga de alguns desses íons. Só que o que acontece? Agora, nessa cuba, nós temos o Na+, temos o Cl- e a própria água, não é? Então, vai haver uma disputa. Você tem que se jogar de um penhasco, né? Ninguém quer se jogar de um penhasco. Então, o sódio, por exemplo, é o metal. O negócio dele é dar elétrons. E aí, na eletrólise, ele é forçado a receber. Ninguém quer saber de receber. Então, fica aquele jogo de empurra. Por quê? Na água, tem aquele cátion, assim, indiretamente tem o H+. Né? É pequena quantidade, mas dentro da água tem o H+, e tem o Na. Então, a água interfere nessa situação. Ela disputa com o sódio a descarga no cátodo. Já no ânodo, você tem o cloreto, não é, o Cl-, e na água tem lá o OH, não é, esse ânion embutido dentro da água. Então vai haver essa disputa. Então a água acaba disputando, presta atenção, com o cátion para ir para o cátodo e com o ânion para ir para o ânodo. Bom, como é que eu vou saber quem vai ser descarregado primeiro? Como é que eu vou saber essa ordem de descarga? Bom, você vai saber essa ordem de descarga decorando uma pequena tabelinha. E às vezes alguns vestibulares são gentis e colocam essas tabelinhas pra gente, não é? O importante é saber usar essas tabelas. Então dá uma olhadinha no quadro. Então, ordem de descarga. Lembra que nós estamos na cuba, que tem 2 cátions, 2 ânions indiretamente, né? Tem a água e um cátion, a água e um ânion. Então, para descarregar o cátion, a ordem, né? Metais alcalinos são os mais difíceis de serem descarregados. A setinha está apontando para o mais fácil.
Então, alcalinos são os mais difíceis, depois alcalinos terrosos, alumínio, a água. Fiquem atentos aí para o nosso exemplo, não é? Então, na nossa cuba eu tenho Na+, e água. Então, se você olhar a tabela, quem vai ser descarregado mais fácil? A setinha aponta para quem é mais fácil descarregar. Então, é mais fácil descarregar a água do que o sódio. Já a descarga de ânions, na próxima tela, você tem aí, o ânion mais difícil de ser descarregado é o F-, porque lembra, olha, ele quer receber, ele vai ter que doar elétrons, e o flúor adora esse elétron dele, então é o mais difícil de perder elétrons. Ânions oxigenados e a sequência. Nós temos na nossa cuba um ânion não oxigenado, que é o cloreto, o Cl-, e a água. Então, se você observar, o cloreto é mais fácil de ser descarregado do que a própria água. Então, indo para a própria eletrólise agora, na próxima tela, voltando para a nossa cuba eletrolítica, então você tem lá a fonte, tem os geradores, então olha lá, Na+, Cl- e a água. Como nós vimos na ordem de descarga, o cátion da água, a água vai migrar para o cátodo e o Cl- vai migrar para o ânodo. Então, a água descarregada no cátodo e o Cl- descarregado no ânodo. Vamos para as equações. Então, olha lá, nós tínhamos em meio aquoso, não é? Na+, Cl- e moléculas de água. Então, essas coisas estavam presentes naquela cuba. A hora que eu passo a corrente, então o ânion cloreto migrou para o ânodo, formando cloro. E a água migrou para o cátodo, então a água vai receber elétrons. Na verdade, é o H+, que está embutido na água, que recebe esses elétrons, formando gás hidrogênio. Então, somando essas equações, eu posso cancelar o cloreto, que existia na cuba e virou cloro, posso cancelar a molécula de água, não é uma parte dela, cancelando os elétrons, eu vou ter a equação global da minha eletrólise. Então, NaCl em água formou no ânodo o gás cloro, no cátodo o gás hidrogênio e sobrou na cuba Na+ e OH-. Essa eletrólise é extremamente importante industrialmente pensando, não é? Ela produz gás hidrogênio, que é um bom combustível, gás cloro, que eu posso usar no tratamento de água, e sobra na cuba o NaOH, que é o hidróxido de sódio, que eu uso para fazer sabão, detergentes, indústrias de vernizes, não é? Então, uma equação bastante importante essa. Então, espero que você tenha acompanhado, não é? Assista de novo, regrave isso, veja os detalhes importantes. Lembre-se sempre, falou eletrólise, passar a corrente, descarregar íons. Quando for em meio aquoso, tendo a água, existe aquela disputa entre os cátions e ânions e a água, não é? E até a próxima aula. Coragem, estudem.